Olá, queridos alunos, estamos aqui para mais uma segunda postagem de vídeos dessa semana. Hoje, quinta-feira, 6/8/2020, e nós vamos começar com o nosso primeiro vídeo, que vai ser de português. Em português, hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a língua ativa e a língua escrita, tá? O último vídeo que eu postei essa semana foi sobre pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele ou ela, que são as pessoas do singular. Nós, vós, eles ou elas, que são as pessoas do plural. Deixei para vocês um exercício, espero que vocês já tenham feito, porque na live de amanhã nós vamos corrigir, tá bom? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a língua ativa e o uso da escrita. Na língua ativa, nós vamos começar lá na página 130, tá? Logo depois dos pronomes lá, tá? E o que vem a ser a língua ativa? Nós vamos falar um pouquinho sobre regionalismo. O que é isso? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as diversas maneiras de língua falada que existem nas regiões do nosso país, no caso o Brasil, tá? Então começa falando lá o seguinte, que a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. Por isso, a grande maioria dos brasileiros fala português, que é uma herança cultural deixada pelo povo europeu, no caso os portugueses. Lembram dos povos que nós estamos vendo em geografia? Porém, o Brasil é um país com uma grande extensão territorial, que nós também já vimos isso. E por isso, ao longo de sua história, cada região foi se desenvolvendo de uma maneira própria de falar e de se expressar. Então, vai ter uma tirinha aqui do Chico Bento e do Zé Lelé, tá? Vocês vão ler. E após ler essa tirinha, a gente vai chegar à conclusão de que, ao observar as falas dos personagens, existem diferentes maneiras de se comunicar nas variadas regiões do Brasil. A esse fenômeno dá-se o nome de regionalismo. Então, o que vem a ser o regionalismo? É um tipo de variação linguística que revela a identidade cultural de uma região. Portanto, não existe variedade certa ou errada. Muitas vezes aqui em Minas a gente fala de uma forma, em São Paulo é falado de outra, no Rio de Janeiro outra, no Rio Grande do Sul outra, na Bahia outra. E qual que está certo? Todas estão certas, porque cada uma foi desenvolvida de acordo com aquela região em que se mora, tá bom? Então, a gente vai ver que o regionalismo, ele ocorre de várias formas. Além do exemplo que a gente viu lá na tirinha, que vocês vão ler, a gente também vê variações na escolha das palavras. Por exemplo, enquanto no sul e no sudeste fala-se mandioca, no nordeste o mesmo alimento recebe o nome de macaxeira ou aipim. Então, se chegar um nordestino aqui em Santa Luzia, chegar lá no sacolão e falar assim, me dá uma macaxeira ou me dá um aipim, ele está se referindo a quê? A mandioca. Tá errado a maneira que ele fala? Não. Na região dele, mandioca é conhecida como macaxeira ou aipim. Também a macaxeira pode ser chamada de... Também a mexerica pode ser chamada de tangerina no sudeste e no nordeste, enquanto no sul ela é conhecida como bergamota. Olha que interessante, né? A mexerica que a gente gosta tanto, que aliás está até na época, né? Ela é conhecida como bergamota, lá no sul do país. Muito interessante, né? A língua portuguesa possui uma série de regras que determinam o seu uso em situações ou ambientes formais, principalmente na modalidade escrita. O uso dessas regras caracteriza outra variedade da língua, a chamada variedade culta. Geralmente, essa variedade é usada por pessoas mais escolarizadas, de classe social mais alta e que moram em grandes cidades. É importante ressaltar que ela não é a única forma de utilizar a língua, mas apenas uma das suas possibilidades. Então, o que a gente vai fazer? Tem um exercício 1 na página 131, letra A e B,
e o exercício 2, que está na página 132, que vai falar um pouquinho aí sobre as diferentes formas da variedade linguística na questão do regionalismo, tá? A gente sabe que, como tem a forma culta da gente escrever as palavras, isso também vai ser usado no regionalismo, tá? Então, o que isso vem a dizer pra gente? Que quando a gente vai escrever, a gente tem que procurar usar a forma culta da palavra. Porque, como eu já falei com vocês, a gente fala de uma forma, mas na hora de escrever, a gente tem que escrever de outra forma e usando a forma mais culta possível. Lembrando que tudo que a gente escreve é para alguém ler. E esse alguém, na hora de ler, ele tem que entender aquilo que você escreveu. Portanto, ao usar palavras do regionalismo, na hora de escrever, a gente tem que procurar escrever a forma mais culta da palavra, ok? Então, vocês vão fazer o exercício 1, que está na página 131, e o exercício 2, que está na página 132. E, para finalizar aí, nós vamos também falar um pouquinho sobre o estudo da escrita, que está na página 130, que vai ser os usos... Página 130, não, mentira, página 142. 130 é o começo do regionalismo. Na página 42, nós vamos falar um pouquinho, 142, nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo da escrita, que é o H no início das palavras. Então, a gente já viu C e C cedilha, que eu vou estar corrigindo também amanhã na nossa próxima live, mas vou deixar para vocês aqui o estudo da escrita H no início das palavras. Isso começa na página 142, vai na 143 e termina na 143, tá bom? Então é 142, 143, H no início das palavras, tá bom? Então hoje português, 2 assuntos, língua ativa, regionalismo e o estudo da escrita H no início das palavras. Vou deixar tudo no Educare lá para vocês fazerem direitinho e não se perderem. Um beijo e até a próxima.